E aí, beleza, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de número 13 do nosso curso O Sujeito no Século XXI. E como eu havia prometido, depois de ficarmos algumas aulas falando de Byung-Chul Han, quero falar em duas aulas do filme Coringa, esse de 2019, Coringa. Dividi os comentários sobre esse filme em duas aulas. Nessa, eu vou falar mais dos aspectos sociais. Na próxima, eu vou falar mais dos aspectos do sujeito e das crises psicológicas do sujeito. Agora, eu vou falar mais do aspecto social do filme. E quando eu falo de Coringa, eu me lembro, evidentemente, de uma fala de Viktor Frankl. O Viktor Frankl, lá da logoterapia. Ele dizia o seguinte, que as sociedades urbanas de massa desenvolvem uma neurose tripla, ou melhor, existe a tripla neurose das sociedades de massa. Quando ele fala de sociedade de massa, é claro que ele se refere a esse modelo urbano capitalista, industrial, que as revoluções industriais criaram, a chamada sociedade da modernidade. E quais são as três neuroses principais desse modelo social? As dependências, as violências e as depressões. Dependência, violência e depressão é uma característica dos inchaços urbanos. Quando eu falo de dependência, primeiro tópico, dependências, os vícios, essa é uma característica da vida urbana. Seja em drogas, em álcool, uma droga lícita, em álcool, ou hoje, por exemplo, em jogos, vícios diversos. É porque a vida urbana nos induz à rotina. E essa rotina exaustiva acaba virando rotina também em outras situações. Até porque muita gente, para esquecer a rotina do sofrimento, arranja uma rotina de vícios. Ou seja, é como se o vício fosse uma vida paralela. Outra característica da modernidade, outra neurose da modernidade, sem dúvida alguma, é a violência. E o pior, muitas vezes, a violência gratuita. Claro, também que na modernidade nós temos a violência causada por gangues e organizações e por aí vai. Terceiro tópico, as depressões, ansiedades, os sofrimentos psíquicos. Agora, se essa tripla neurose, ou se essas três neuroses já são identificáveis no mundo da modernidade, hoje, na pós-modernidade, isso se intensificou absurdamente. Essa é uma característica das nossas sociedades, a neurose tripla. Vícios, violência. Terceiro tópico, depressões e ansiedades. Sem dúvida, anote isso aí, tá? Vícios, violências e depressões e ansiedades. Isso é típico do modelo de vida que nós criamos. E quando eu falo violência, a violência não é só física não, tá? O excesso de informação, por exemplo, produz violência psíquica. Essa ideia, por exemplo, de haver um padrão de beleza, isso também produz violência psíquica. Mas tudo bem, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do filme no que se refere ao aspecto social. É porque lá no filme, a Gotham City, nós falamos Gotham City, né? No filme aparece esse modelo social que nós conhecemos. Claro que no filme algumas situações são exageradas, mas puxa, aquilo é típico de metrópole. Típico de metrópole. Situações como, por exemplo, muito lixo pelas ruas, saneamento precário, violência urbana, e não só violência urbana, é a violência gratuita. Não é para roubar. Não que a violência para roubar seja menos grave, mas é que a violência gratuita, apenas para diversão de quem pratica violência, isso de certa forma é desafiador no sentido de compreendermos a lógica disso. A violência é gratuita. Gratuita. E se você for parar para pensar,
A violência gratuita não aparece só na rua, quando mendigos são violentados, são queimados, são mortos. Violência gratuita não é só isso. A violência gratuita acontece também quando em talk show, em programas de entretenimento, alguém é ridicularizado para arrancar risadas públicas. O que denuncia, de certa forma, um lado mau que nós não aceitamos. Por que será que nós rimos quando o outro cai, escorrega e cai? Em outro vídeo eu posso aprofundar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre o xiste para Freud, o inesperado, mas as pontadas de maldade que existe nisso também. O filme fala bastante de crise econômica, de desigualdade social, ou seja, problemas que nós encontramos em grandes metrópoles hoje. E essas grandes metrópoles promovem, como eu já acabei de falar para você, adoecimentos diversos. O que acontece, e que esse é um assunto a respeito do qual nós temos que pensar muito, é que a internet e a globalização e as novas tecnologias criaram uma pós-modernidade em que esses adoecimentos não acontecem apenas hoje nos apartamentos e nas calçadas de grandes cidades. A internet levou a neurose urbana até o campo. Essa tríplice neurose está em todo lugar. Em todo lugar. Esses sofrimentos aparecem em todo lugar. Intolerância gratuita, bullying. Isso no filme é muito claro, né? É muito claro no filme. Coringa, não é? A questão da desigualdade, por exemplo, o Arthur Fleck é um palhaço, trabalha como palhaço. Animador, palhaço. Inclusive no começo do filme, ele é contratado para ficar na calçada com uma placa de queima de estoque. Uma loja parece que iria fechar e estava vendendo tudo a preço mais em conta. E a placa dele, em inglês, dizia o seguinte: é preciso deixar ir. Vamos deixar ir. Vender tudo. E de certa maneira, essa placa que o Arthur Fleck segura metaforiza a vida dele. Porque ao longo da narrativa, ele vai perdendo tudo, ele vai deixando ir. Ele, por exemplo, tomava 7 remédios psiquiátricos fornecidos pela prefeitura. Mas de repente a prefeitura não poderá mais fornecer os medicamentos. Ele perde os medicamentos. É espancado na rua gratuitamente por jovens que querem apenas se divertir, não é? Quebram a placa dele, ele trabalhava ali, e ele corre para salvar a placa, não é, que ele usava para chamar a atenção das pessoas na calçada, e é espancado duramente. E ele vai perdendo, perde a mãe, moralmente, ao perceber que a mãe não era aquela pessoa que ela dizia ser, vai perdendo seus ideais, ele chega a perder a própria narrativa. Quando ele descobre que a sua história de infância talvez não fosse bem aquela. Até porque a mãe mentia para ele, ou possivelmente mentia. E é interessante como que ele vai perdendo, inclusive, a própria narrativa, né? A própria narrativa. Tá, mas eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte desse comentário. Desigualdades diversas, intolerância, bullying, machismo. Há uma cena, por exemplo, no metrô, em que uma menina é assediada e moralmente, não é, vítima de violência por ser menina, por ser mulher. A questão do assédio, da invisibilidade social, que é uma expressão muito importante, né? A ideia de que determinadas pessoas e determinadas classes não são vistas como pessoas. Ele mesmo, como palhaço, era um invisível social, não era ninguém. Tanto é verdade que quando ele comete aquele crime, matando a tiros aqueles 3 homens que assediavam a menina, ele consegue fugir, consegue correr, mas a história dele apareceu no jornal, ele foi notado, ele percebeu que ele era alguém que podia chamar a atenção, deixando de ser invisível. E aqui nós temos uma denúncia terrível. Nesse mundo em que as pessoas são invisíveis, elas acabam tendo distúrbios diversos
numa tentativa desesperadora de serem notadas. De serem notadas. Seja pelo excesso de exposição nas redes sociais, pelo excesso de harmonizações diversas e intervenções cirúrgicas, as pessoas querem ser amadas e elas confundem isso. A carência faz com que elas queiram público. Elas não querem ser invisíveis socialmente. Um professor da USP, em sua dissertação de mestrado, defende essa questão lá na Faculdade de Psicologia. Essa ideia de que existem certas pessoas que são invisíveis. E para fazer o seu trabalho, 2, 3 vezes por semana, ele se vestia de gari e ficava varrendo o estacionamento da faculdade em que ele era professor. E ele fala que durante esse tempo todo, ele nunca foi notado. Colegas, professores, alunos passavam por ele e ele não era notado. Porque naquele momento ele não era uma pessoa, era só o gari. Invisibilidade social, esse é um problema que denuncia inclusive uma profunda falta de empatia. E para terminar essa primeira parte, é claro que sobre esse filme nós poderíamos falar por horas, mas não é essa a proposta, tá? Eu quero apenas linkar alguns pontos importantes. Poxa, Mário Vargas Llosa, no livro A Civilização do Espetáculo, fala que um dos problemas mais sérios da nossa sociedade moderna, e agora mais ainda da sociedade da modernidade, é a ideia de que tudo tem que ser entretenimento. Tudo tem que ser divertido. Mesmo que para divertir você precise lascar a vida de alguém. E vários programas televisivos fazem isso. Entretenimento. Aqui, por exemplo, nas redes sociais, isso acontece aos montes. O seu perfil nem precisa ter conteúdo, basta ter dancinha engraçada. Agora, se você quiser ridicularizar alguém, melhor ainda para esse público sedento de entretenimento. O que é uma coisa interessante, né? A sociedade que fez o entretenimento ficar mais importante do que o estudo e do que o trabalho. Porque se não for divertido, não vale a pena. E essa inversão é no mínimo preocupante. E lá no filme, por exemplo, uma das maiores decepções do Arthur Fleck, né, e algo que faz com que ele vire o Coringa, é a decepção que ele tem com o seu ídolo, o personagem do Robert De Niro, que apresentava um talk show. Ele gostava de assistir o Arthur Fleck, mas aí de repente ele descobre que aquele tipo de máquina televisiva ganhava audiência ridicularizando pessoas. Ele mesmo foi uma dessas pessoas ridicularizadas. E aí ele se vinga, virando Coringa, tentando aniquilar essa máquina que transforma tudo em ridículo. E claro, essa ideia do vilão ou do palhaço que ri o tempo todo, talvez ria, porque no fundo, não há tantos motivos assim para rir, e esse é o assunto da sequência, beleza? Muito obrigado, até!